Programa Alcançados pela Misericórdia. Apresentação: Comunidade Servos da Divina Misericórdia. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Alcançados pela Misericórdia, com a graça de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo e a intercessão da Mãe da Misericórdia. Nós estamos aqui para mais um programa e que alegria poder contar com você participando, você ouvindo, você nos vendo, você compartilhando também este programa com muitas outras pessoas para que o alcance da mensagem da misericórdia divina ela possa chegar a muitos corações, Então, louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pelas graças que o Senhor tem derramado na vida de cada um de nós, Há poucas semanas vivíamos a festa da misericórdia, E nós estamos no tempo pascal. E dentro deste tempo pascal somos convidados a olhar para a dimensão da ressurreição e trazê-la para a nossa vida na perspectiva que o Senhor tem para nós de vida nova. Olhar todo o trajeto que Jesus fez de sua paixão, sua morte, até chegar à ressurreição, olhar toda a sua via crucis, e perceber que a nossa vida precisa estar cada vez mais semelhante à vida de Jesus, próxima da vida de Jesus. Então nós somos chamados verdadeiramente a sermos cristãos, e cristãos é isso. Cristãos ser cristão é ter na sua vida algo enraizado, que é a vida do próprio Cristo. É ser outro Cristo no mundo. Por isso Jesus vai nos falar no Evangelho, Nosso chamado é ser sal da terra e luz do mundo, é fazer a diferença, Se nós não fizermos a diferença, do que adianta? Então, que possamos nessa noite pedirmos ao Senhor essa graça, a divina misericórdia de nós sermos fiéis a nosso Senhor. E convido já no início desse programa a você compartilhar esta live, compartilhar este programa, acessando aí o nosso site, acessando também o nosso aplicativo e também o nosso canal no YouTube. Você consegue aí jogar para as redes, para o Facebook, para o WhatsApp. Então, divulgue esse programa e nos ajude a semear misericórdia em todos os corações. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine e que nos mostre, qual é a sua santa vontade, e que ao meditarmos esta palavra que nós iremos meditar nessa noite, possamos interiorizá-la verdadeiramente no nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, a passagem que nós iremos meditar é o Evangelho de hoje, O Evangelho deste dia 22 de abril. Estamos na terceira semana da Páscoa e o Evangelho se encontra em João, capítulo 6, versículos 35 ao 40. João, capítulo 6, versículos 35 ao 40. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem
a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos ver que Jesus, ele vai falar algo muito importante, né? Muitíssimo importante para a multidão. Jesus, então, ele vai revelar que ele é o pão da vida, né? Eu sou o pão da vida. E aí ele ainda diz que quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus, ele revela a si mesmo e nos mostra que nele nós encontramos toda a satisfação e saciedade, seja de fome ou de sede. Jesus é o Deus providente, é um Deus que não deixa um filho perecer, que não deixa um justo mendigar, não deixa a descendência perecer, um Deus que é fiel. Como a todo momento ele foi fiel ao Pai e nos ensina também esta fidelidade, ele é fiel a nós. E ele quer que nós o busquemos. Ele quer que nós encontremos nele a vida, porque ele é o Deus da vida. O Deus que vence a morte. O Senhor que vence a morte. O Senhor que vence toda e qualquer desilusão. No Antigo Testamento nós vamos ver um Deus se revelando como o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, né? O Senhor que está na batalha, o Senhor defensor, o Senhor imperador, o Senhor rei, o Senhor juiz, o Senhor que está acima do trono, né? Acima dos querubins, assentado no trono, cheio de glória, de esplendor, de majestade, que o homem não pode imaginar. Se visse toda a glória de Deus na sua humanidade, o homem morreria. Não aguentaria, não suportaria. Por isso, quando Moisés ele se aproxima da sarça ardente, né? Êxodo capítulo 3, versículo 15, nós vamos ver que Moisés, ao se aproximar da sarça ardente, o que acontece? Moisés ele se curva porque ele não consegue olhar para a glória de Deus. Ele se curva porque se ele olhasse, se ele visse, ele morreria diante dessa glória, diante desse poder. Então Jesus hoje ele vai falar que todos os que o Pai o confiou virão a ele. Jesus ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Jesus é o justo juiz, o justificador, o consolador
porque ele veio para consolar. Por isso ele fala, numa das passagens do Evangelho, ele vai falar que ele, quando voltasse para o Pai, enviaria o outro Paráclito, ou seja, o outro Consolador. Então, se enviaria o outro Consolador, é porque ele também é o Consolador, né? Então, Jesus é aquele que acolhe, é aquele que ama, é aquele que consola, é aquele que protege, né? É aquele que impera, que reina, que governa, é aquele que mostra o seu coração manso e humilde, porque ele de fato o é. Jesus é manso e humilde de coração, né? E essa é uma grande verdade, né? Nós sabemos disso, mas também Jesus vai mostrar aquilo que ele é como Senhor, como Deus, porque ele, além de ser misericordioso, também é justo, né? E ele há de julgar os vivos e os mortos no dia final, no último dia, né? Ele fala hoje, inclusive no Evangelho, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê também que tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então o Senhor, ele não condena a ninguém. Jesus, ele veio para salvar o gênero humano. Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Então algumas pessoas podem até se confundir, achando que Deus envia alguém para o inferno, que Deus condena alguém. Não. Esta pessoa que não crê no nome do Filho de Deus, que não crê na pessoa de Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, que é Deus, essa pessoa que não crê inclusive na divindade de Jesus, essa pessoa, ela já fez a sua escolha, né? Ela optou por não querer crer, por não querer acreditar. Bom, existe o livre-arbítrio, né? Daqueles que realmente querem acreditar e daqueles que não querem acreditar. Isso é uma escolha. E Deus nos ama tanto que Ele nos deu essa livre escolha. Livre escolha. E verdadeiramente livres serão aqueles que optarão pelo bem, por aquilo que é correto. Hoje o Senhor se revela a cada um de nós e nos chama a confiança nele. O Espírito Santo, ele sempre esteve presente em todo momento, na vida de Jesus, desde a sua concepção até a crucifixão. O Espírito Santo faz parte da obra da encarnação, da vida pública de Jesus e da obra da redenção. Então, a Trindade está presente na vida do povo. Por isso nós iniciamos sempre em nome da Trindade, né? Iniciamos e terminamos uma oração, um momento de oração, um programa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade atua, a Trindade age. O Pai é o que ama, o Filho é amado, o Espírito Santo é o amor. São três pessoas, um só Deus, não brigam entre si, eles são um. A Trindade é uma, é una. E nós, como Igreja do Senhor, também somos convidados pelo próprio Deus a sermos um, a caminharmos na obediência, na humildade, a caminharmos segundo
a vontade do Criador. Que essa palavra de hoje, né, que nós estamos meditando nessa noite, ela possa produzir o seu efeito dentro do coração de cada um de nós e um efeito transformador. Que a nossa vida verdadeiramente seja transformada pelo amor de Deus, né? Nossa vida seja verdadeiramente transformada pelo amor de Deus. Esse amor que nos constrange muitas vezes, porque mesmo sendo tão infiéis, Deus permanece sendo fiel a nós. E aí Jesus vai falar que Ele é o pão da vida. E não tem como não nos recordar da Eucaristia, em que o próprio Deus disse que estaria conosco até o fim dos tempos. E a sua presença se faz real no meio de nós, através da Santa Eucaristia. Nós recebemos o Senhor na comunhão e Ele permanece no nosso coração, estando em estado de graça, Ele permanece no nosso coração até a próxima comunhão. Ele fica conosco. Aquilo que os discípulos de Emaús pediram, fica conosco, Senhor. Já é tarde, o dia declina. Saudade de Deus, né? Uma alma que tem saudade do Senhor. Nós vamos meditar no segundo bloco, daqui a pouquinho, um trecho do Diário de Santa Faustina que vai falar exatamente sobre isso, sobre a saudade de Deus. Que nossa alma, ela anseia, nossa alma, ela tem saudades do Senhor. Então que nós possamos ir agora para um breve intervalo, já já a gente retorna para poder, vamos ouvir agora uma canção, né? E logo no retorno deste intervalo nós iremos meditar numa passagem do Diário de Santa Faustina. Jesus, eu confio em vós. Estava com saudade de ti. Estava com saudade de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Estava com saudade de ti. Estava com saudade de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar.
Voltamos então com o nosso segundo bloco do nosso programa Alcançados pela Misericórdia. Nós, da comunidade Servos da Divina Misericórdia, temos a alegria de estar com você, podendo estar realizando este programa, podendo participar também junto com você desse momento de clamor, desse momento de reflexão, de meditação, tanto na Palavra de Deus como também no Diário de Santa Faustina, e diário este que nós iremos meditar agora nesse segundo bloco. E a passagem do Diário de Santa Faustina que nós iremos meditar é o número 413, né? Diário de Santa Faustina, número 413. Quinta-feira Santa, 18 de abril de 1935. Esta manhã ouvi as seguintes palavras. O Senhor fala para Santa Faustina: a partir de hoje, até a Páscoa, não sentirás a minha presença, mas a tua alma ficará cheia de grande saudade. Imediatamente uma grande saudade inundou a minha alma. Experimentava a separação do amado Jesus, e quando veio o momento de receber a Santa Comunhão, vi no cálice, em cada hóstia e na face sofredora de Nosso Senhor. Desde o momento, senti no meu coração uma saudade ainda maior. Então, esse trecho, né, essa passagem, se dá na Quinta-feira Santa, né? Nós já vivemos agora, recentemente, esse período, né? Já estamos, inclusive, no tempo da Páscoa, e nós vivenciamos, né, há pouco tempo, a Quinta-feira Santa. Santa Faustina, ela tem a graça, de forma muito intensa e de forma até mesmo mística, de viver aquilo que Jesus viveu na sua própria carne, né? Na sua própria vida. Então, momentos, por exemplo, no Horto das Oliveiras, ou momentos da vida pública de Jesus, do nascimento, da encarnação, da vida pública de Jesus, da paixão de Cristo, né? Do sofrimento de Cristo, da ressurreição. Então, todos os momentos, Santa Faustina, ela vivencia isso na sua experiência mística, né? De forma mística, de forma muito intensa. E ela vem nos relatar no seu diário muitas experiências, né? Experiências com a Eucaristia, experiências com a Virgem Maria, experiência com os santos, experiência com a Santa Missa, experiência com a vida dos sacramentos, né? Um deles, a Santa Confissão, né? O sacramento da penitência, experiências com o diretor espiritual, com o seu confessor, com as suas superiores, experiências do dia a dia, do trabalho, né? Ela que pôde estar na horta, ela pôde estar também na portaria, ela pôde estar na padaria, ela pôde estar na cozinha. Então, Santa Faustina, ela esteve em muitos momentos, em muitas oportunidades, em muitos lugares, né, onde Deus queria que ela estivesse. E que ali nos mostrasse que não há desculpa, né? Como ele mesmo dizia no diário, né? Diz no diário, numa determinada passagem, né? Tu não podes excusar-te, tu não podes fugir dessa missão, né? Que lhe foi confiada. Então, o Senhor, quando confia algo a nós, é porque Ele acredita que nós iremos fazer aquilo que Ele está confiando a nós, né? Ele coloca nas nossas mãos acreditando que nós iremos realizar, que nós iremos fazer. Então o Senhor muitas vezes coloca muitas almas para nós, né? Para nós cuidarmos. Uns são chamados a pastorear, né? Outros são chamados a formar, né? Outros são chamados
a disciplinar, a discipular, mas todos têm o chamado, né, do Senhor para evangelizar. Né? Todo batizado ele tem esse chamado para a evangelização. E num determinado momento, na Quinta-feira Santa, Santa Faustina ela começa a perceber, a sentir a vida de Jesus na vida dela, naquela semana dela. Né? E o Senhor permite que ela não sinta a presença dele até a Páscoa, né? Até o domingo da Páscoa. Por isso ele fala, a partir de hoje, até a Páscoa, não sentirás a minha presença. Mas fica na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, um desejo, uma saudade de Deus, né? Fica uma saudade de Deus. E por que muitas vezes o Senhor permite-nos não sentirmos a presença dele? É para que nós possamos buscá-lo ainda mais. E não sentir a presença de Deus não quer dizer que ele não esteja conosco. Eis a diferença, né? Às vezes as pessoas pensam assim, eu não estou sentindo a presença de Deus, então Deus não está comigo. Não, muito pelo contrário. Quando Jesus dizia lá no alto da cruz, no Monte Calvário, né? Jesus ali crucificado, nos seus últimos momentos, Jesus disse, uma das coisas que Jesus fala que muito me chama a atenção, né? Que é, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Né? Ali Jesus está dando perdão para toda a humanidade, para aqueles que eram seus algozes, né? Mas também Jesus vai dizer o seguinte, meu Deus, por que me abandonaste? Na humanidade, Jesus ele sente essa falta da presença de Deus, essa saudade, né, do Pai. E da mesma forma o Senhor permite que Santa Faustina também sinta essa ausência, essa falta de sentir a presença do Pai, a presença de Deus. E ela vai dizer que logo após estas palavras do Senhor, imediatamente uma grande saudade inundou a sua alma. E ela então experimentava a separação do amado Jesus e quando veio o momento de receber a comunhão, viu no cálice cada hóstia e em cada hóstia a face sofredora de nosso Senhor. Então naquele momento era dado a ela a revelação da Sagrada Face nas partículas consagradas. Ali Jesus está por inteiro. Aquele Jesus que está vivo é o mesmo Jesus que foi morto e é o mesmo Jesus que foi imolado. Antes da correção, né, na liturgia que foi feito na oração eucarística, tem um trecho que é citado no tempo pascal que fala, né? Imolado já não morre, e morto vive eternamente, né? Sempre me chamava muita atenção, né? Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Ou seja, o sacrifício que nós participamos da missa, e volto a dizer, aquilo que nós meditávamos no Evangelho de hoje, né? Jesus falando, se revelando como o pão da vida, né? Então o sacrifício que nós participamos da Santa Missa é o mesmo sacrifício que Jesus iniciou lá na Santa Ceia, se decorreu e foi consumado na Sexta-feira Santa. Por isso, quando nós vamos à missa, nós não estamos indo para uma festa, nós não estamos indo para um show, nós não estamos indo para um baile, nós estamos indo para o santo sacrifício. A missa é o santo sacrifício. Sabemos que é de forma incruenta, né? Sem derramamento de sangue,
visivelmente, né? Mas no mundo espiritual acontece ali, presentifica ali o sacrifício de Cristo de 2000 anos atrás. Então, cada Santa Missa que nós participamos, nós naquele momento estamos vivendo aquela realidade novamente. E eu sempre falo quando eu vou falar sobre Santa Missa, sobre Eucaristia, eu não gosto da palavra atualização, né? Porque quando você fala que é algo, eu vou atualizar algo, é que algo esteve desatualizado, né? É como software, é como um download que eu preciso fazer de uma atualização de um aplicativo, né? Não é desatualizado e eu atualizei. A missa, naquele momento, é a presentificação do sacrifício do Calvário, que se consumiu no Calvário, né? Jesus disse, está tudo consumado. A ceia, nós vamos ver que existiam alguns cálices, né? Que eram bebidos na Santa Ceia, na preparação para a Páscoa. E um deles era o cálice da consumação. E Jesus, na Santa Ceia, na quinta-feira, Jesus ele não bebeu esse cálice, porque ele beberia lá no alto da cruz, né? Então nós participamos sim com alegria, mas uma alegria contida, vamos dizer assim, do sacrifício da missa, porque é um momento de grande piedade, né? É um momento de grande reverência, é um momento de grande respeito, é um momento em que nós vamos ao encontro do nosso amado e que nosso coração, com desejo, com anseio e com saudade do nosso Deus, nós vamos ao encontro dele para poder termos esse encontro pessoal, né? Nós vamos até ele porque ele ainda se deixa encontrar. O Senhor, ele ainda se deixa encontrar. Por isso Santa Faustina fala que desde esse momento senti no meu coração uma saudade ainda maior, né? E logo depois, claro, após vivenciar Sexta-feira Santa, o sábado de Aleluia, vem então a ressurreição, né? Vem então a presença de Deus, do ressuscitado. E como eu dizia, o Espírito Santo ele esteve presente na vida de Jesus em todo momento. E foi inclusive o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, né? A palavra em Apocalipse vai dizer: eis que faço nova todas as coisas, né? Tem um filme, o filme do Mel Gibson, né? Quando Jesus cai, Jesus se levanta, né? E ali, numa dessas quedas, chega a Virgem Maria até Jesus. Jesus fala para ela, né? Mãe, vê, eis que eu renovo, eis que eu faço nova todas as coisas. Então aquilo que talvez para muitos não tinha sentido, Jesus vem para dar sentido. E nós precisamos também dar sentido à nossa vida em Jesus. Por isso o sofrimento seu precisa ter sentido. Por isso a luta, a batalha, o combate seu precisa ter sentido. Ser oferecido a Jesus. Jesus é aquele que dá sentido àquilo que talvez pareça não ter sentido algum. Mas Jesus, ele é o Senhor, ele é o ressuscitado, ele é o misericordioso, que na semana passada nós celebrávamos, né? É o misericordioso que nós celebrávamos com alegria. Ele é o Senhor da nossa vida. Então nós vamos agora para um breve intervalo e já nós retornamos com o nosso programa Alcançados pela Misericórdia, após você ouvir uma música agora, uma canção da Divina Misericórdia, né? Que o teu coração esteja
verdadeiramente escancarado para confiar, para depositar, né, toda a sua vida nessa misericórdia de Deus. Se nem consegues explicar, não tenhas medo, não tenhas medo. Se está escuro, não vês o caminho, nem sabes como caminhar. Vê que não te deixo mais sozinho. Sou eu quem sigo em teu caminho. Vê são sangue e água que te envolvem. Já não podes duvidar. Vê a minha mão te abençoar. Vê meus olhos são só para ti. Vê são raios de misericórdia. Podes comigo ficar. Não tenhas medo, não tenhas medo. Se te sentes sozinho, se o medo te assustar, se nem consegues explicar, não tenhas medo, não tenhas medo. Se está escuro, não vês o caminho, nem sabes como caminhar. Vê que não te deixo mais sozinho. Vê sou eu quem sigo em teu caminho. Vê são sangue e água que te envolvem. Já não podes duvidar. Vê a minha mão te abençoar. Vê meus olhos são só para ti. Vê são raios de misericórdia. Podes comigo ficar. E se a dor doer demais, se as lágrimas não cessam, nada mudou, precisas apenas dizer: Jesus, eu confio em vós. Voltamos então com o nosso programa Alcançados pela Misericórdia, após nós, durante esse programa, termos meditado na Palavra de Deus, através do Evangelho do Dia e também no Diário de Santa Faustina. Nós vamos viver esse momento aos pés da cruz de Jesus, né? E esse momento é um momento de oração, esse momento é um momento de clamor. Quero convidar você a participar conosco e colocar a sua intenção, né? Coloque aí a sua intenção nos comentários, né? A sua intenção da sua oração. E o Senhor, que conhece, que prescruta o teu coração e que sabe das necessidades do teu coração, Ele irá ouvir, Ele irá prover, né, aquilo que é a sua necessidade. Sejam elas necessidades materiais, sejam elas necessidades
espirituais, o Senhor conhece cada uma delas, né? E eu acredito que Ele atenderá a sua oração, se você pedir com confiança diante da sua misericórdia, né? Então vamos nos colocar então em atitude de oração, em entrega, em total submissão à vontade, ao querer desse Deus maravilhoso, né? Desse Deus bendito. Querido Deus e soberano Pai, nós nos colocamos nessa noite diante do Teu soberano poder, Senhor, e pedimos que estes nossos irmãos que nos acompanham, talvez até em outro horário não estejam acompanhando nesta quarta-feira, dia 22, mas estejam acompanhando em algum outro momento, em algum outro horário, Senhor, seja de manhã, de tarde ou à noite, esse programa, acompanhando o Senhor e rezando junto conosco, orando, pedindo ao Senhor da misericórdia que possa transformar, né, o seu coração. E eu te peço, Senhor, como o Senhor converteu o coração daquela mulher, né, que era uma mulher pecadora, que era uma mulher, Senhor, que cometia inúmeros pecados, que todos queriam apedrejá-la por conta disso, mas o Senhor não a julgou, o Senhor não a condenou, mas o Senhor a salvou, o Senhor a perdoou, a redimiu. Também o Senhor venha fazendo essa obra na vida de tantas e tantas pessoas que nos acompanham nessa noite. Também, Senhor, como aquele ladrão que ao teu lado foi perdoado por ti e que tu prometeste, Senhor, a entrada no paraíso. Sim, Jesus, como este ladrão que se torna bom aos pés da cruz e que agora é justificado, agora é consolado, agora é santificado pelo Espírito de Deus no alto da cruz, pela tua entrega, pela tua paixão, pela sua dolorosa paixão, Jesus. Ele agora é justificado. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Também por tantas vidas que estão sendo nesta noite alcançadas pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão abandonando as drogas. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão abandonando o álcool. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão abandonando a prostituição. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão abandonando os vícios diversos, Senhor, e que passam por grandes provações, por grandes lutas interiores. Obrigado, Jesus, porque nessa noite, Senhor, está tocando também pessoas depressivas, pessoas tristes, pessoas angustiadas, pessoas, Senhor, que não encontravam sentido para viver. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta obra, que era uma obra inacabada e que o Senhor realiza milagres e prodígios nestas vidas, Senhor. Tudo isso é para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Te agradecemos porque nós cremos no Teu poder. Nós cremos nas Tuas mãos poderosas, chagadas e ensanguentadas que tocam, que curam, que santificam e que libertam tantas vidas daqueles que nos acompanham, Senhor. Daqueles que oram conosco e que pedem ao Senhor, sim, ao Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, que sejam curados, que sejam libertos, que sejam transformados. Pessoas que oram conosco, Senhor, que estão passando por apertos e dificuldades financeiras, Senhor. O Senhor possa ser providente nessa hora. Diante destas contas que vão chegando e que precisam ser pagas, diante de tantas realidades, Senhor, que vão se achegando, Senhor, e que muitas vezes na vida dessas pessoas é desesperador, seja providente agora nessa hora, Senhor. Entra com a provisão da Tua misericórdia, nós confiamos em Ti. Aquilo que é necessário. Não é para enriquecimento, não é para vanglória, não é para ter poder, não, Senhor. É aquilo que é necessário. Queremos viver da Tua providência, sim,
e queremos viver daquilo que é necessário para sobreviver. Muito obrigado, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Vós sois o pão vivo que desceu do céu, que vem ao encontro de cada um de nós. Tu és o grande Deus e Senhor misericordioso. Jesus, eu confio em vós. E nós louvamos ao Senhor também, por tantas graças que o Senhor tem derramado na vida da nossa comunidade servos da Divina Misericórdia. São muitas as missões que o Senhor tem nos confiado. Nós estamos hoje, atualmente aqui na missão em Cabo Frio, onde aqui realizamos grupo de oração, também rezamos o Terço da Misericórdia, damos todo o suporte necessário para a comunidade local, onde estamos, participamos junto da nossa paróquia, das atividades da nossa comunidade local, mas também estamos com a nossa casa-sede lá em Guapimirim, também transformando tantas vidas pelas mãos do Senhor Jesus, através da nossa casa de acolhimento. Agora, iniciando uma nova missão em Magé, além de Guapimirim, nossa cidade vizinha ali, Magé, também estará com uma nova casa, onde nós estaremos também acolhendo irmãos em situação de dependência química, Temos muitas missões, visita aos enfermos, os cenáculos da misericórdia na Missão Rio. Nós temos a graça de poder estar vivenciando esse tempo, esses momentos com o cenáculo da misericórdia. Então, são muitas bênçãos, muitas graças, e o Senhor nos envia e nós vamos, naquilo que Pedro disse: a quem iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Então, tendo sido seduzidos pela misericórdia de Deus, não tem como nos contermos, E aí a gente avança, a gente vai, a gente realiza a obra que o Senhor nos permite viver a cada dia, Então, estamos vindo aí extasiados da festa da Divina Misericórdia, que aconteceu na semana passada, na nossa casa-mãe, na nossa casa-sede, e em tantos lugares também, onde houve a celebração da festa da misericórdia. Com toda certeza, eu creio que Jesus, o misericordioso, derramou indulgências plenárias, derramou bênçãos, derramou graças, concedeu muito perdão, muito amor a muitos corações. E o Senhor, quero fechar dizendo que o Senhor vai dizer no Diário de Santa Faustina, que no sacramento da confissão, no sacramento da penitência ou da reconciliação, diante do sacerdote ali, que é ministro de Cristo e persona Christi, age na pessoa de Cristo, o Senhor continua a realizar os seus maiores prodígios. Então, não deixe de se confessar, Não deixe de se confessar, se preparar para verdadeiramente viver a plenitude da comunhão, Então, não rompa a sua amizade com o Senhor. É importante que nós estejamos sempre em estado de graça, como a Igreja nos ensina, estejamos sempre em comunhão com Deus. Bom? Então nós finalizamos então aqui o nosso programa Alcançados pela Misericórdia, e eu quero contar com você na próxima semana, para estar aí celebrando conosco a misericórdia de Deus, clamando a misericórdia do Senhor para toda a humanidade. Jesus, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós somos a comunidade Servos da Divina Misericórdia, semeando a misericórdia em todos os corações. Deus te abençoe
e até o próximo programa, se Deus quiser. Você acompanhou o programa Alcançados pela Misericórdia. Apresentação: Comunidade Servos da Divina Misericórdia.